Herodes, conhecido como Herodes o Grande, foi um dos governantes mais temidos e controversos da história de Israel. Seu reinado foi marcado por conquistas e construções magníficas, mas também por violência, paranoia e crueldade. A Bíblia relata que ele tinha um medo constante de perder o poder e por isso via qualquer ameaça, real ou imaginária, como inimiga. Essa inquietação o colocou diretamente contra a família de Jesus, como descrito em Mateus capítulo 2, versículo 16, quando ordenou a matança dos meninos em Belém, na tentativa de eliminar o recém-nascido Messias. Sua obsessão pelo controle e pelo poder revela um caráter totalmente oposto à humildade e à justiça ensinadas por Deus. Herodes não apenas governava com mão de ferro, mas também manipulava e enganava, mostrando que o mal nem sempre se apresenta de forma óbvia. Às vezes, está disfarçado de poder e prestígio. A história de Herodes nos alerta sobre os perigos da ambição desmedida e da ausência de temor a Deus, lembrando que toda autoridade deve estar sujeita à vontade divina. Além de sua crueldade, Herodes também é lembrado por sua instabilidade emocional. Ele era capaz de amar, conspirar, perdoar temporariamente e em seguida executar atos de extrema violência. O temor do Messias, que nascia entre os judeus, o consumia de tal forma que ele não hesitou em sacrificar vidas inocentes para proteger seu trono. Isso revela como a inveja espiritual e o medo podem corromper até mesmo o mais poderoso dos homens. Ao refletirmos sobre Herodes, percebemos a diferença radical entre reinos humanos e o reino de Deus. Enquanto Herodes buscava proteger seu poder com sangue e medo, Jesus ensinava que a verdadeira autoridade vem do serviço e do amor ao próximo. Esta contradição nos faz compreender que o plano de Deus se cumpre independentemente das manobras dos homens. Nenhuma tirania, nenhuma perseguição pode impedir o cumprimento das promessas divinas, assim como Deus garantiu que Jesus sobreviveria à perseguição do rei. O fim trágico de Herodes, que será detalhado nos próximos capítulos, é um exemplo claro de que aqueles que vivem em rebeldia contra Deus não encontrarão paz. Mateus e outros historiadores da época relatam que sua morte foi acompanhada de dor, doença e aflição, mostrando que o julgamento divino é inevitável. Estudar sua vida nos ajuda a enxergar as consequências do orgulho, da crueldade e da tentativa de combater os propósitos de Deus. Por fim, Herodes nos deixa uma lição espiritual. O poder sem Deus é instável e passageiro. Nenhuma fortaleza, nenhuma riqueza ou manipulação humana é capaz de proteger alguém de um destino traçado pelo Criador. Assim, ao analisarmos sua história, somos chamados a refletir sobre nossas próprias ambições, medos e sobre como podemos alinhar nossa vida aos princípios eternos que vêm do Senhor. Herodes vivia um constante estado de paranoia. Cada notícia sobre o nascimento do Messias lhe parecia uma ameaça direta ao seu trono. Ele conhecia bem as profecias, como a vinda do rei dos judeus, e sabia que esse nascimento representava um desafio ao seu poder terreno. Mateus, capítulo 2, versículo 3, relata que Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele, mostrando que seu medo não era apenas pessoal, mas capaz de contaminar toda a cidade. Esse detalhe revela como o pecado e a maldade de um líder podem afetar muitas vidas ao seu redor, espalhando terror e insegurança. Ao perceber que o menino Jesus havia nascido em Belém, Herodes arquitetou o que seria um dos atos mais cruéis de sua vida: a ordem de matar todos os meninos com menos de 2 anos na região. Mateus, capítulo 2, versículo 16, deixa claro que a tentativa de destruir o Salvador não se restringia a uma simples ação política, mas era um ataque direto ao plano de Deus. Essa medida revela o coração endurecido de Herodes, incapaz de perceber que sua autoridade terrena jamais poderia derrotar o propósito divino. A Bíblia e historiadores da época relatam que Herodes era mestre em manipulação e engano. Ele disfarçava intenções malévolas com palavras doces e promessas vazias. Isso ficou evidente quando convocou os magos do Oriente para descobrir onde Jesus estava.
fingindo interesse espiritual, mas com intenção de eliminar a ameaça. Mateus capítulo 2, versículos 7 e 8, mostra sua habilidade em enganar e ao mesmo tempo seu coração consumido pelo mal. É um lembrete de que a astúcia humana sem temor de Deus se torna uma ferramenta de destruição. Herodes também revela como o medo pode levar à loucura. Seu desespero em manter o poder absoluto o cegava para qualquer possibilidade de arrependimento ou mudança. Ele via inimigos em cada sombra, e sua história nos mostra que o medo de perder o controle é um dos sentimentos mais destrutivos que um ser humano pode experimentar. A Bíblia, ao narrar esses acontecimentos, deixa implícita a lição de que confiar no próprio poder é sempre um caminho de destruição. Apesar de toda a crueldade, Herodes não conseguiu impedir que o plano de Deus se cumprisse. O menino Jesus foi protegido e guiado de forma sobrenatural. Mateus capítulo 2, versículos 13 e 15, relata que um anjo apareceu a José, instruindo-o a fugir para o Egito com Maria e Jesus. Esse episódio evidencia que nenhum poder humano pode frustrar os desígnios do Criador. É uma demonstração clara de que, mesmo diante da perseguição mais cruel, a providência divina atua de forma precisa e protetora. A história de Herodes nos ensina também sobre a justiça de Deus. Mesmo que por um tempo parecesse que ele agia impunemente, seu fim trágico viria como consequência natural de sua rebeldia e crueldade. A Bíblia e registros históricos descrevem sua morte acompanhada de dor, paranoia e sofrimento, mostrando que a injustiça e a maldade têm um preço. Essa é uma mensagem de advertência. Quem se levanta contra os propósitos de Deus acabará enfrentando consequências inevitáveis. Além da perseguição direta a Jesus, Herodes também demonstrava medo de qualquer rival político ou familiar, chegando a eliminar membros da própria família para garantir o trono. Essa obsessão pelo poder revela um caráter totalmente corrompido, incapaz de discernir entre o bem e o mal. É um exemplo extremo de como a soberba e a ganância podem destruir uma vida e uma linhagem, servindo de alerta espiritual sobre os perigos de se afastar do temor de Deus. Finalmente, Herodes nos faz refletir sobre o verdadeiro poder. Ele tinha exércitos, riquezas e influência, mas nada disso o protegeu do julgamento de Deus. A narrativa bíblica nos mostra que o poder humano é efêmero e que a autoridade divina sempre prevalece. Enquanto Herodes tentava deter o Messias com violência e manipulação, o plano eterno de Deus se cumpria de forma perfeita, lembrando-nos que confiar no Criador é a única segurança verdadeira diante das ameaças da vida. Herodes, após sua tentativa de eliminar Jesus, entrou em um ciclo de paranoia e crueldade que marcaria os últimos anos de sua vida. Sua obsessão pelo poder o levou a cometer atos cada vez mais brutais, perseguindo não apenas o Messias, mas também membros de sua própria família e qualquer rival que pudesse ameaçar seu trono. Historicamente, relatos indicam que ele chegou a matar alguns de seus filhos e a esposa por medo de traição, mostrando que a maldade humana, quando alimentada pelo medo e pela soberba, torna-se totalmente desumana. Mesmo com todo o seu poder, Herodes não conseguiu controlar os acontecimentos divinos. O menino Jesus cresceu sob a proteção de Deus, e sua missão se cumpriu sem que nenhum plano humano pudesse alterá-la. Mateus capítulo 2, versículos 13 e 15, descreve que José foi alertado por um anjo para levar Maria e Jesus ao Egito, escapando da morte certa. Isso nos ensina que, por mais que o mal tente agir, a providência divina sempre atua para proteger aqueles que fazem parte do plano de Deus. A Bíblia também nos mostra que Herodes se tornava cada vez mais isolado. Seu medo constante criava uma atmosfera de desconfiança ao seu redor, afastando aliados e gerando insegurança em sua corte. Mateus capítulo 2, versículo 3, relata que Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. Aqui vemos que o mal de um líder afeta não apenas a ele mesmo, mas todos ao seu redor, espalhando temor e ansiedade e deixando um legado de sofrimento. Herodes simboliza o preço da ambição desenfreada. Ao tentar controlar o destino de Deus,
Ele revelou um coração endurecido e incapaz de enxergar além de sua própria vontade. Historicamente, sua morte foi marcada por dores e tormentos, mostrando que o pecado e a injustiça têm consequências inevitáveis. A narrativa bíblica, embora focada na proteção de Jesus, deixa claro que ninguém que se levanta contra os desígnios de Deus permanecerá impune. Além de sua crueldade, Herodes também exemplifica como o orgulho pode cegar a alma. Ele acreditava que sua autoridade era absoluta, ignorando completamente que existia um poder maior. Enquanto planejava a morte de Jesus, o verdadeiro Rei do Universo estava sendo protegido e preparado para cumprir sua missão de redenção. Isso nos lembra que confiar apenas em nossa força ou influência é um caminho para a destruição, e que a verdadeira segurança vem da fé e da obediência a Deus. O terror que Herodes espalhou não passou despercebido na história. As crianças mortas, a paranoia que tomou Jerusalém e os atos violentos contra sua própria família deixaram uma marca eterna de sua maldade. É um lembrete de que a violência e a injustiça têm consequências duradouras, e que a Bíblia registra esses eventos para nos ensinar a diferença entre poder humano e autoridade divina. Herodes também mostra que a tentativa de destruir o bem geralmente fortalece a obra de Deus. Sua obsessão em matar Jesus não impediu que o plano de salvação fosse cumprido. Pelo contrário, a fuga para o Egito, orientada pelo anjo, preservou a vida do Salvador e garantiu a continuidade do propósito divino. Isso reforça que os ataques do inimigo, por mais intensos que pareçam, não podem impedir o cumprimento da vontade de Deus. Mesmo diante de tanta crueldade, podemos perceber misericórdia na história. Deus protegeu o inocente, enquanto o perverso recebeu o que merecia. Essa justiça divina não é apenas punitiva, mas também educativa, mostrando ao mundo que a maldade tem limites e que o Senhor atua em favor dos que são fiéis a Ele. A vida de Herodes serve de alerta espiritual. A arrogância e a violência têm preço, enquanto a fé e a obediência trazem proteção e bênção. Herodes nos ensina sobre o contraste entre poder terreno e poder divino. Ele possuía riquezas, exércitos e influência, mas nada disso pôde impedir que Jesus cumprisse sua missão. Mateus capítulo 2, versículo 23, ressalta que o Messias cresceu e se fortaleceu, cumprindo as profecias. É uma demonstração clara de que, por mais que o mal pareça forte, a autoridade de Deus é absoluta e seus planos jamais podem ser frustrados. A narrativa final de Herodes, marcada pelo sofrimento e pelo fim trágico, é uma advertência para todos os líderes e indivíduos que buscam manter o controle a qualquer custo. A história nos lembra que a injustiça humana, quando guiada pelo medo e pelo ego, leva à ruína, enquanto a obediência e a confiança em Deus garantem proteção e cumprimento dos propósitos eternos. Nos últimos anos de sua vida, Herodes entrou em um declínio físico e espiritual intenso. Sua crueldade e paranoia, que antes eram somente políticas, agora se refletiam em doenças e sofrimentos pessoais. Historicamente, ele sofreu de uma enfermidade dolorosa que corroía seu corpo e o deixava em extremo sofrimento, mostrando que a justiça divina age não apenas espiritualmente, mas também em consequência natural para aqueles que persistem na maldade. Isso nos lembra que nossas ações têm retorno, seja imediato ou futuro, e que Deus mantém a ordem moral do universo. A Bíblia nos mostra que a obsessão de Herodes em eliminar Jesus consumiu toda a sua vida. Mateus capítulo 2, versículo 16, relata que ele ordenou a morte de todos os meninos em Belém, numa tentativa desesperada de frustrar o plano de Deus. Esse ato horrível não apenas demonstra a profundidade de seu mal, mas também nos ensina sobre o peso da maldade humana e a importância de estarmos atentos à influência do pecado em nossos corações. Mesmo cercado de luxo e poder, Herodes estava vazio espiritualmente. Sua vida é um exemplo de como o poder sem fé, a riqueza sem justiça e a autoridade sem humildade
podem levar à destruição pessoal e à ruína moral. Ele tinha tudo o que muitos desejam na terra, mas não possuía aquilo que realmente importa: a presença de Deus e a paz de uma consciência pura. Este contraste nos ensina que a verdadeira segurança e felicidade não vem do poder humano, mas da obediência a Deus e da vida alinhada à sua vontade. Os últimos dias de Herodes também foram marcados pelo isolamento. Pessoas próximas que antes temiam seu poder, agora evitavam sua companhia, percebendo sua instabilidade e crueldade. Essa solidão final é uma consequência natural do pecado persistente. Quando não há arrependimento, o coração se endurece, e a influência negativa acaba afastando todos que poderiam ajudar ou amar. A história de Herodes nos alerta sobre como o mal corrompe relações e deixa um legado de dor e rejeição. Herodes tentou manter sua imagem de rei poderoso, mas seu corpo e mente traíam-no. Sofrimentos físicos e mentais se tornaram inevitáveis, mostrando que nenhum poder humano consegue escapar das consequências de suas ações. A Bíblia registra que ele morreu atormentado, e historiadores relatam que seu fim foi doloroso e humilhante. Isso nos ensina que Deus, embora paciente, permite que o mal enfrente suas próprias consequências quando não há arrependimento. Uma das lições mais profundas da história de Herodes é que perseguir o propósito divino com intenções egoístas é inútil. Quanto mais tentava impedir Jesus, mais confirmava a força e o alcance do plano de Deus. Mateus capítulo 2, versículo 18, cita o lamento em Ramá pelas crianças mortas, mostrando que mesmo os atos mais cruéis não podem impedir a vontade de Deus. Isso nos ensina a confiar plenamente na soberania divina, mesmo quando tudo parece fora de controle. O sofrimento final de Herodes também serve como alerta para líderes e pessoas de influência. O uso do poder para oprimir e destruir gera consequências duradouras, não apenas para as vítimas, mas também para o próprio executor. A história nos lembra que justiça divina e natural caminham juntas, e que nenhum ato de crueldade permanece impune aos olhos de Deus. Além de advertência, a trajetória de Herodes nos mostra a proteção de Deus sobre os justos. Enquanto ele tentava matar Jesus, o Messias foi preservado e continuou crescendo, cumprindo cada profecia. Essa narrativa demonstra que a providência divina sempre atua a favor dos que são fiéis, mesmo diante de ameaças extremas, e que a obra de Deus é inabalável, independentemente da maldade humana. O fim de Herodes também evidencia que a arrogância humana não resiste ao tempo nem à vontade divina. Ele, que se considerava invencível, acabou sendo lembrado apenas por seus atos de crueldade e pelo sofrimento que provocou, enquanto Jesus, que enfrentou perseguição e morte, permanece como Salvador e exemplo eterno de amor e justiça. A Bíblia, ao registrar essa história, nos ensina sobre a diferença entre poder terreno e autoridade divina. Por fim, a história de Herodes deixa uma mensagem clara para todos. Perseguir o que Deus estabeleceu, agir com maldade e viver sem arrependimento, leva à ruína. Mas confiar em Deus, obedecer à sua palavra e viver com justiça traz proteção, bênção e cumprimento de propósitos eternos. Herodes é um lembrete sombrio, enquanto Jesus é a luz que guia todos que escolhem seguir o caminho correto, independentemente das ameaças ou dificuldades da vida. O desfecho da vida de Herodes é marcado por dor, sofrimento e solidão. Seu corpo, castigado por doenças, e sua mente, corroída pela paranoia e pelo medo, revelam a consequência inevitável de uma vida de maldade. Ele acumulou riquezas e poder, mas perdeu o que realmente importa: a paz, a justiça e a presença de Deus. Sua história nos mostra que nada que possuímos neste mundo pode substituir a comunhão com o Criador, e que o pecado, quando persistente, cobra seu preço de forma implacável. Ao analisar a trajetória de Herodes, vemos que a Bíblia não apenas registra fatos históricos, mas também ensina verdades espirituais profundas. Sua tentativa de impedir o nascimento e a missão de Jesus não apenas falhou,
como evidenciou a soberania divina. A lição é clara. O plano de Deus é inquebrantável, e nenhum poder humano consegue alterá-lo. Mesmo quando tudo parece perdido ou ameaçado, a obra de Deus se cumpre de acordo com sua vontade perfeita. O sofrimento final de Herodes também é um alerta para líderes e pessoas influentes. O uso do poder para oprimir, destruir ou prejudicar outros gera consequências inevitáveis, não apenas espirituais, mas também físicas e psicológicas. A história nos ensina que a autoridade deve ser exercida com justiça, humildade e temor a Deus, pois a falta de arrependimento transforma a vida em um caminho de dor e ruína. Herodes morreu lembrado apenas pelo medo que impôs e pelos crimes que cometeu. Sua memória não é celebrada, mas usada como exemplo de advertência para todos que buscam o poder sem moral, a fama sem fé e a riqueza sem justiça. O contraste com Jesus é evidente. Enquanto Herodes pereceu com sofrimento, Jesus cumpriu sua missão trazendo salvação e esperança para a humanidade. Essa diferença mostra a recompensa eterna da fidelidade a Deus e o destino inevitável de quem rejeita sua palavra. Ao refletirmos sobre Herodes, percebemos que a vida humana tem limites e que o orgulho, a ambição desmedida e a maldade persistente levam à destruição. A Bíblia nos instrui a viver com sabedoria, compaixão e justiça, pois cada ação tem repercussão. A história do rei que perseguiu Jesus é um convite à reflexão. Como estamos usando nosso poder, nossa influência e nossas decisões diárias? Estamos construindo um legado de fé ou de ruína? O impacto da vida de Herodes também nos leva a valorizar a proteção divina sobre os inocentes e justos. Jesus foi preservado, cresceu e cumpriu sua missão, enquanto Herodes, o perseguidor, sofreu sua queda. Isso demonstra que, independentemente das circunstâncias adversas, Deus protege aqueles que são fiéis e que sua justiça age de forma perfeita e oportuna. Confiar no Senhor é sempre a decisão mais sábia. No final, a história de Herodes não é apenas sobre crueldade e queda, mas também sobre a soberania de Deus e a importância da fé. Ele nos ensina que a verdadeira autoridade vem de Deus, que a obediência traz proteção e que a maldade persistente gera consequências inevitáveis. Que possamos aprender com esse exemplo sombrio e escolher viver com temor e reverência ao Senhor, buscando justiça, humildade e amor em cada decisão. Herodes é um alerta eterno. O poder sem Deus leva à ruína. A crueldade sem arrependimento gera sofrimento e a vida sem fé termina em vazio. Que cada um de nós possa refletir sobre suas escolhas, buscar a orientação divina e compreender que a verdadeira força e segurança estão na obediência ao Criador. Assim, mesmo diante de desafios e perseguições, podemos caminhar com confiança, sabendo que Deus guia aqueles que o seguem.